Graça e paz, povo abençoado, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos, Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Muito obrigado. Você que tem dado aquele gostei para nós, aquele joinha, fortalece bastante quando você curte os nossos vídeos, mas também quando você interage, claro, fazendo comentários. Lembra que eu disse aí, estamos chegando, caminhando, esse parece que é o 960 números de quantidade de Café com Deus gravados, certo? Faltando 40 para chegar a 1000. Como que nós vamos comemorar os 1000 Café com Deus? Fala para mim aí, dá uma ideia aí bacana, amém? Vamos interagir. Muito obrigado você que tem compartilhado também nossos vídeos, fortalece muito também, ok? Porque o Café com Deus é um poder de evangelização. O que ele é? Ele é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, amém? Bom, lá em Atos 16, 31 está escrito assim, ó. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eita, glória, hein? Bom, quem é que nunca foi abordado durante a vida? Pare e pensa nisso. Por alguém que falou com você, talvez com uma Bíblia na mão, né? Ou te abordou na rua, no trabalho, ou bateu na sua casa, né, para te fazer uma pergunta, ou no bate-papo, né, alguém chegar junto de amigos, né, alguém te abordar. Geralmente, quando é feita evangelização, né, aborda a pessoa e faz a seguinte pergunta: você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? E aí a pessoa que não tem entendimento nenhum do que está sendo dito pode pensar assim: salvo de quê? Eu não estou numa casa pegando fogo, eu não estou num naufrágio, por que deveria ser salvo? É verdade ou não é? Porque muitas vezes a pessoa não tem entendimento que a palavra salvo, ela quer dizer, é uma descrição dos cristãos, né? De quem coloca a fé em Jesus Cristo. Em quem de fato acredita e lança a fé em Jesus. Acredita nele como Filho de Deus, como Salvador, né? E lança a fé nele. Agora, é claro, se você perguntar à pessoa, você crê em Deus? 99% das pessoas vão dizer, eu creio. Eu não sei ateu que vai dizer, não, eu não creio. 99%, independente da sua religião, vai dizer, eu creio. Mas esse é o grande problema. Muita gente tem a fé como os demônios têm. Que isso, pastor? Demônios têm fé? Tem. Fé em Deus. Porque dizer que tem fé em Deus, que Deus existe, a pessoa fala, eu creio que Deus existe. Você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Quer dizer, eu tenho fé que Deus existe. Mas, na verdade, não é uma entrega. A fé que o cristão se refere é deixar que Jesus governe a sua vida. Vamos lá. Bom, pastor, mas o senhor falou aí que os demônios têm fé. Vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo de número 19. Tiago, escrevendo a sua carta, um dos líderes da igreja, né, no passado, na era de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus,
Esses homens lideraram a igreja. Então, Tiago, escrevendo uma carta às igrejas da época, no versículo de número eu grifei aqui, peraí, 23, versículo, perdão, 19. Diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, oh meu Deus, Tiago 2:19 aqui, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então está dizendo aqui, tu crês que há um só Deus? A pessoa vai dizer, sim, creio, fazes bem. Aí ele justifica, até também os demônios o creem e estremecem. Mas o demônio também crê que Deus existe. E não só crê, mas vai além de que há pessoas que não têm temor, né, não tremem. Eles tremem diante de Deus. Entende? Então não adianta ter a fé igual os demônios têm. A fé que se refere, eu poderia botar como título desse Café com Deus, fé para a salvação. É a fé que acredita que Jesus é o Salvador e que nos livra de uma condenação, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso que você precisa entender. Toda a raça humana foi contaminada no seu DNA pelo pecado. O próprio salmista diz, a minha mãe me gerou em pecado fui gerado pela minha mãe, certo? Porque todos nós somos pecadores, mesmo uma criança que não tem sentido, ou seja, de escolha, razão para escolher, porque existe o período da inocência, né? Mesmo uma criança inocente, ela está com o DNA do pecado. Por isso que a Bíblia engloba todos pecaram. Porque o pecado veio lá de trás de Adão e Eva. E como Adão e Eva é o pai de toda, né, o pai, a mãe de toda raça humana, de toda a humanidade, todos nós nascemos de Adão e Eva. Se você não crê nisso, você não crê nas Escrituras. E se você não crê nas Escrituras, você precisa rever seus conceitos, porque quem revela quem é o verdadeiro Deus é as Escrituras. Senão você ia acreditar em tudo, menos nele. Então, se você diz crer em Deus, primeira coisa, você precisa crer nas Escrituras. E as Escrituras diz que todos nós somos filhos de Adão e Eva. Nós não somos evolução. Nós não viemos, né, de primatas. Não. Nós viemos do barro, porque Deus fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas. Ele é poderoso para fazer. Deus pode fazer sem precisar de fazer barro, como fez os animais, com o poder da sua palavra. Gênesis 1, leia lá. Tudo que foi feito por ele se fez. Você olha para o céu, vê as estrelas, Deus é quem criou. Você vê aquela lua linda à noite, Deus é quem criou. Você vê o sol, Deus é quem criou. Os planetas que existem, Deus é quem criou. Está escrito na sua palavra, toda a natureza, o mar, e há quem diga a mãe natureza, com quem diz que ela é a mãe de tudo, ela se criou, não. Quem criou a natureza foi Deus. Ao mar, Iemanjá, rainha do... Não. O mar foi criado por Deus. O mar tem um Deus que o criou, é o seu Criador. E toda a espécie que está no mar foi criada também por Deus, assim como todo ser vivente. Ô, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Então você precisa primeiro crer nas Escrituras e acreditar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então Jesus veio para isso, por isso que ele é o justo. Que ele veio do céu. Jesus não é humano. Embora foi formado humanamente, mas ele já existia antes da fundação do mundo.
Já existia antes de Maria, para você ter uma ideia, a sua mãe. Mas ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Quem foi gerado? Jesus humano. E colocado ali o Jesus divino. Mas ele precisou esvaziar-se da sua glória, senão nem Maria poderia dar luz a ele. Porque ela também é pecadora. Como eu sou pecador, como o apóstolo Pedro era pecador, como Paulo era pecador, Tiago era pecador, todos nós. O único que não teve pecado foi Jesus. Porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, quando ele carregou os nossos pecados na cruz do Calvário, deixando lá, depois de chicotadas, coroa de espinho, né, se crucificar. As suas mãos, seus pés foram traspassados e ele ficou pendurado naquela cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. Gente, por que isso? Para nos salvar. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No original está escrito melhor assim. Crê você e sua casa no Senhor Jesus e serão salvos. Amém? Porque senão tem gente que pode pensar assim, eu criei, está escrito crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quer dizer, eu fui salvo, mas meu filho morreu e não foi salvo. Ah, eu perdi uma filha que não foi salva. Um exemplo. Que a salvação não é justificada pelos outros, ela é pessoal e intransferível. Você precisa receber Jesus e acreditar que Ele é Senhor da sua vida e deixar que Ele mora em você. Então, Ele, na pessoa do Espírito Santo, vai habitar dentro de você e vai te direcionar, vai te orientar, vai guiar os seus passos, entende? E aí você precisa acreditar, por isso que é crer no Senhor Jesus, é deixar que Ele controle a sua vida. A melhor definição de fé, eu sempre digo, foi contada por um padre há muitos anos atrás. Eu era criança, eu me lembro disso. E eu era católico. Eu me lembro muito bem que esse padre contou sobre a fé numa paróquia aqui no nosso bairro. Ele dizia na igreja, dando uma palestra, até num salão paroquial, ele dando uma palestra, ele disse que a melhor definição de fé, eu guardei isso por muitos anos, eu conto isso, a melhor definição de fé é quando dois amigos, muito amigos, trabalhavam num circo, um era malabarista, o outro era equilibrista. O equilibrista era fera, ele equilibrava sobre uma corda bamba, não era esticada, ainda era, né? Ele conseguia equilibrar sobre ela numa altura extraordinária de muitos metros, mais de 20 metros de altura, sem rede embaixo. E o outro amigo era malabarista, fazendo malabares, né? Jogando boliches para cima, tochas de fogo e tal, e chamava a atenção do público e anunciava aquele amigo que ia atravessar naquela corda. Então esse amigo teve uma ideia, falou, vamos ficar rico, muito rico. Vamos lá para Foz do Iguaçu, vamos atravessar um cabo de aço, vamos pegar toda a nossa economia, comprar um cabo de aço, atravessar de um lado para o outro, nas cachoeiras de Foz do Iguaçu. Eu faço malabares ali, chamando a atenção do público e anunciando que você vai atravessar com um carrinho de mão vazio, em cima daquele cabo de aço, sem rede nenhuma embaixo. O povo vai ficar louco, de boca aberta, perplexo, admirado, e vão dar muitos dólares para nós. E assim aconteceu, eles foram. E a cartola deles lotava de dólar, e eles ficaram muito ricos com isso, dizia o padre. Mas um belo dia o amigo que fazia malabares, né, jogava aqueles boliches, aquelas facas para cima e tal, ele chamou o amigo que equilibrava e disse, aliás, o amigo que equilibrava, o equilibrista, chamou o amigo malabarista e disse para ele, você acredita no que eu faço? Você crê em mim? Ele falou, eu creio, cara. Eu creio. Você crê mesmo? Ele falou, eu creio tanto, cara, que eu fico de costa, que eu tenho certeza que você não vai cair.
Você atravessa com aquele carrinho de mão, o público fica desesperado. Tem gente que abre a boca que nem fecha. Tem gente que nem pisca. Eu fico olhando a admiração deles. Ele falou, muito bem, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, eu vou atravessar com aquele carrinho vazio, ao invés de estar vazio, você vai sentado no carrinho. Ele falou, no carrinho não. Aqui, ó. Vou fazer para você entender, mas no carrinho não. No carrinho não entro. Então tem gente assim. Então você não crê em mim? Eu creio, mas no carrinho não entro. Como? Crê de boca. Igual os demônios creem. Quem crê entra no carrinho e deixa Deus, o Senhor Jesus, dirigir sobre a corda bamba ou esticada, não importa. Porque tem certeza que Ele é Senhor e tem o domínio e o controle de todas as coisas. Isso é fé. É isso que você precisa acreditar. Há uma condenação para a humanidade. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos perdidos, precisamos de salvação. Jesus veio para ser salvador. Mas de quem? De quem crê. A Bíblia diz, vós sois salvos pela graça. Favor sem merecimento significa. Isso não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus. Dom quer dizer presente. Presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, vós sois salvos pela graça, favor sem merecimento, mediante a vossa fé. Então, você precisa, o requisito é crer. Amém? Naquilo que é dado gratuitamente. Que Jesus morreu na cruz, você não pagou nada. Você não sofreu nada. Quem sofreu foi Ele. Ele pagou o preço da nossa salvação. Para quê? Para que nós não fôssemos condenados ao inferno, à eternidade. Jesus na terra, nos seus discursos, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque advertindo que o inferno é real e que ele existe. Eu falei outro dia no Café com Deus, uma das duas mentiras mais extraordinárias que Satanás ama, né? Engodo que ele faz. A primeira é os outros não acreditar que ele existe. Quer dizer, ele trabalha tão bem que ele engana a pessoa, a ponto da pessoa não acreditar que ele existe. Todo mal acontecendo aí. E a segunda é ser admirador dele ao ponto de ser adorador. De fazer daquela admiração uma adoração, uma idolatria a ele. E tem satanista, tem gente assim. Entende? Então, querido, o Senhor Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Lá em 1 João, acho que capítulo número 3, se não me foge a memória, versículo 20, está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo vem trazer o mal. A Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir. Jesus veio para quê? Para dar vida, e vida com abundância, vida farta. Recebe aí. Eu quero orar por você. Pai, há quantos precisam de salvação, Senhor? Eu oro por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Tem muita gente que não entende. Salvo de quê? Salvo do inferno, da condenação eterna. O Senhor Jesus disse, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele, pequena porta. Estreito o caminho, apertado o caminho, conduz a Deus, poucos são que entram por ele. Então, Senhor, o Senhor é a porta, o Senhor mesmo diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Salvo de quê? Da condenação eterna. Em Hebreus 2, versículo de número 3, está escrito, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiramente foi anunciado pelo Senhor Jesus, depois pelos seus apóstolos. Então, Pai, abre o coração dessa pessoa, que essa pessoa abra o coração agora, o Senhor entre, faça morada em nome de Jesus, que ela receba o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Ah, Deus amado, e aqueles que já receberam o Senhor, deixe que o Senhor governe as suas vidas, traga livramento, libertação, no poderoso nome de Jesus, a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, senta o dedo, vamos compartilhar.